Olá, doutores, estamos juntos mais uma vez, já é o nosso terceiro encontro. Estamos aqui, ó, para arrancar a vaga do governo, não é? Vamos lá arrancar a vaga desse GDF. Você vai passar no concurso da Secretaria de Educação. Eu acredito nisso. Você está fazendo o seu trabalho, você está aqui estudando. Você está se abdicando de outros afazeres para você estar estudando a língua portuguesa. É, professor, nós estamos aqui, então, sem perder o nosso tempo, professor, vamos ao que interessa, de olho na tela e veja a questão. Questão número 20, questão do TCU para auditor, questão 2015. Ele disse, a oração, realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais episódicas. Essa oração exerce a função de complemento da forma verbal recomendar? Ó, quer saber se é um complemento de recomenda? Basta ler o texto. Vamos ler o texto. Bom, realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais episódicas não parece recomendar o bom senso. Bom, eu quero que você olhe para o verbo. Recomendar. Veja bem, quem é que não recomenda? Professor, parece o bom senso. É, exatamente. É isso que eu quero que você enxergue, meu aluno. Porque olha só, o bom senso, que é o seu sujeito, tá? Bom senso parece não recomendar. Bom senso não parece recomendar. Ó. Que eu até identifico como locução verbal. Tudo bem? Porque o bom senso não parece recomendar. Agora, quem recomenda, recomenda algo. O que é que o bom senso não parece recomendar? Professor, quem recomenda, recomenda algo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, professor. Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas. Tudo isso é o seu sujeito. Tudo isso é o seu sujeito. Porque você percebe o seguinte. O bom senso não parece recomendar... Oh, perdão, meu aluno. Perdão. Peço desculpas. Que sujeito o quê? Tô dormindo, professor? Tudo isso aqui é o seu objeto direto. Erro, professor. O professor não erra. O professor testa o aluno. É ou não é? Ah, moleque. Olha lá. Então, veja bem. O bom senso não parece recomendar o quê? Quem recomenda, recomenda algo. Isso daí, ó, realizar mudanças. Na verdade, nós vamos entender isso até como um sujeito, ou melhor, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quer ver? Eu vou repetir esse texto numa ordem direta, talvez até para ficar mais claro para você. O bom senso, veja bem. O bom senso não parece, tá? Numa ordem direta, não parece... Não parece o quê? Recomendar. E aí quem recomenda, recomenda algo. Recomendar o quê? Realizar mudanças. Veja só. O bom senso parece não recomendar isso. Não cabe um isso? O bom senso parece não recomendar isso. Porque quem recomenda, recomenda algo. Bom senso não parece recomendar isso. Ou seja, oração que identificamos como subordinada substantiva. Que nesse caso, você percebe o seguinte, quem recomenda não recomenda algo. Então é uma locução, tá? Verbal transitiva direta. Porque não está recomendando alguma coisa, recomendando isso, ó, recomendando, quem gosta da pergunta, recomendando o que, professor? Né? Recomendando o quê? Recomendando algo. Isso. Então, realizar mudanças. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O item ficou o quê? Ele perguntou se é um complemento da forma verbal recomendar. É sim, o item ficou certo. Não é uma questão simples, meu aluno. É uma questão para auditor e que o texto ele é mais puxado. Tem que ter cuidado com esse tipo de contexto. Porque o bom senso não parece recomendar. E aí, recomendar o quê? Realizar mudanças. Objeto direto é um complemento do verbo. Veja a questão número 21, que também trará o mesmo nível de assunto. Agora uma questão do TJDFT, lógico, questão do TJ aí para técnico 2015. Em
Importa destacar a oração destacar. Exerce a função de sujeito? Bom, vamos ler. Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar tanto de forma omissa, pela ausência de cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima, agressões físicas ou verbais. Tudo bem. Eu quero que você olhe aqui para o verbo. Olha só. Importa. Olhando para esse verbo, eu quero que você observe o seguinte. Me diga, o que é que importa? Isso. Isso é o que importa. Destacar é o que importa. Exerce a função de sujeito? Exerce. Veja que aqui você vai ter que identificar como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque isso é o que importa. O que é que importa, professor? Isso. O que é que importa? Isso. Destacar. Isso é que importa. Tá vendo? Então, identificamos lá como oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a subjetiva não é a função de sujeito? É, professor. Então, o item está correto. É, realmente, professor. Essas questões aqui eu observo que não foram muito simples. Então, vamos às próximas questões. Veja lá, questão número 22. Na 22, ele disse assim: a flexão de singular na forma verbal deve-se à obrigatoriedade da concordância do verbo com o sujeito da oração ser humano. Então, consiste está no singular, porque concordou com ser humano. Bom, vamos ler o texto. Mesmo que não possamos olhar de um curso único para a história, os projetos humanos têm um assentamento inicial que já permite abrir o presente para a construção de futuros possíveis. Tornar-se o ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados. Olhe, por gentileza, para o verbo consiste. Tudo bem? Eu quero que você observe esse verbo e me responda. O que é que consiste? Professor? Tornar-se um ser humano, que é o seu sujeito. Tornar-se um ser humano consiste. Legal? Tornar-se um ser humano é que consiste. Observe, olhando para este sujeito, tornar-se um ser humano, que você identifica tornar-se como um verbo. Observe, então, que esse tem um sujeito oracional. Professor, como assim sujeito oracional? Olho no olho, meu aluno. Presta atenção. Quero que você olhe para mim. Quando eu digo sujeito oracional, é porque é uma oração. E primeiro, para ter oração, tem que ter o quê? Tem que ter verbo, professor. Você sabe, né? É um princípio bíblico. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Então, é o verbo. Então, veja bem. Para ter oração tem que ter verbo. Legal. Agora, essa oração, né? Esta oração, ela vai ser o sujeito da outra oração. Ou seja, você tem duas orações aqui, ó. Duas orações. Essa aqui, ó, é um sujeito da outra. Foi o que aconteceu. Tornar-se o ser humano. Isso daqui, ó. Isso, tornar-se o ser humano. Consiste. Tá vendo, ó? Veja, o que é que consiste tornar-se o ser humano? Então, por isso que eu tenho chamado sujeito oracional. Olhe na tela, veja bem. Veja que lá, o núcleo desse sujeito é tornar, que é o verbo. Tornar-se o ser humano consiste. E aí consiste em participar. O examinador perguntou se a flexão de singular da forma verbal consiste deve-se à obrigatoriedade da concordância com o ser humano. Não. Não. Consiste está no singular porque concordou com o sujeito oracional. Por isso, o item está errado. E não, que ser, não é o ser humano que consiste, meu aluno. Não. É tornar-se o ser humano que consiste. Questão número 23. 23 é a boa. Veja lá. Ele diz assim para você na questão 23. Questão 2015, recente. A oração, usar a iluminação natural, exerce a função de complemento do adjetivo possível. Bom, usar a iluminação natural exerce a função de complemento do adjetivo possível. Não sei, professor, vamos ver? Veja lá.
Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. Eu vou reescrever essa frase aqui, talvez até mesmo, para deixar mais evidente ainda para você. E vou colocar numa ordem mais lógica. Usar a iluminação natural é possível. Usar a iluminação natural é possível. Olhe, por gentileza, para o verbo é e me responda. O que é possível? Diga lá. O que é possível? Professor, usar a iluminação natural. Porque, veja bem, usar a iluminação natural é possível. Isso é possível. Ou seja, isso que é um sujeito. Tem verbo nesse sujeito? Tem, professor, usar. Então quer dizer que eu tenho sujeito de que natureza? Quer dizer que eu tenho sujeito oracional. Esse sujeito ele é um chamado sujeito oracional. Então perceba comigo que no caso do sujeito oracional, o é aqui é um verbo de ligação e possível é predicativo do sujeito. E o item está o quê, professor? O item está completamente errado, completamente equivocado. Porque usar a iluminação natural, isso é possível. Tudo bem? Então marcamos o item como errado, porque ele falou que era um complemento. E não é, é sujeito. Questão 24. 24 também é boa. Com Presp, 2016. A forma verbal havia. E não havia mais dúvidas. Poderia ser substituída por existia. Bom, eu vou colocar a regra no seu caderno, porque isso daqui é importante. Vamos anotar isso, por favor, porque nós sabemos a importância desse assunto. Quando você encontrar o verbo haver, tá? Encontrou o verbo haver. É o verbo haver de qualquer jeito, professor? Não, não é um verbo haver de qualquer jeito, não. Encontrou o verbo haver no sentido de, olha só, existir, ocorrer e acontecer. Beleza. Encontrou o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Todas as vezes que você encontrar o verbo haver nessa acepção de existir, ocorrer e acontecer, você perceberá comigo que o verbo haver, ele será um verbo, marcar aqui? Verbo impessoal. É importante ter a regra. Então, encontrou o verbo haver. No sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é verbo impessoal. Tudo bem, para você marcar aqui, para você não se esquecer. Encontrou o verbo haver no... E ó, presta atenção que é no sentido, né? Se o verbo haver estiver nesse sentido, ele é um verbo impessoal. Tá, professor, e daí? Se ele é verbo impessoal, você percebe o seguinte. Terceira pessoa do singular. Afinal, o sujeito desse cara é um sujeito o quê? Sujeito inexistente. Tudo bem? Então, olhe bem para isso daí. Encontrou o verbo haver, né? Encontrou o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Você percebe que ele é um verbo impessoal e, neste caso, é terceira pessoa do singular. Então, olha aqui para mim, meu aluno. Como diria lá Arnaldo César Coelho, a regra é clara, professor. Viu o verbo haver? Olhou para o verbo haver, professor. Esse verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Então, nós percebemos que neste caso, ele é impessoal. E se é impessoal, é terceira pessoa do singular. E se é impessoal, o sujeito dele é inexistente. De olho na tela. Vamos lá. Veja bem. Ele diz assim. Eu vou usar o exemplo que trouxe o examinador. Eu não vou nem ali, porque muitas vezes eu escuto meus alunos assim, ah, professor, analisar as frases soltas é muito fácil, eu quero ver você analisar na prova. Não, aí vamos analisar aqui na prova então, meu aluno. Vamos ver como é que isso acontece aqui. Veja bem, uma vez que, olha lá,
ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar. Uma vez que, né, uma vez que não havia mais dúvidas. Beleza. Olhe, por gentileza, para o verbo haver. Não havia mais dúvidas? Olhe para o verbo haver. Não havia o que, professor? Algo. Ah, moleque. Isso mesmo, não havia o que? Algo. Não havia o que? Algo. Dúvidas, mas dúvidas, objeto direto. Mas eu quero que você olhe para o verbo haver e perceba lá a ideia. Esse verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer? É, professor, realmente está nesse sentido aí, ó. Pois não havia dúvidas, né? Então, olha só. Veja bem. O verbo haver, no sentido de existir, ele terá como sujeito chamado sujeito inexistente. Legal. O examinador propõe a substituição do verbo haver pelo verbo existir. Como é que eu faço essa construção? Você dirá o seguinte, olha, veja bem. Uma vez que não, tá? Uma vez que não existia mais dúvidas? Olha só, olhando para o verbo, você percebe o seguinte. O que é que não existia? Dúvidas. Porque, olha só, mais dúvidas que era objeto direto passou a ser sujeito. E esse sujeito não está no plural? É, professor, o verbo é até intransitivo. Então o verbo fica no plural. Uma vez que não existiam mais dúvidas e o item ficou errado. Uma vez que não existiam mais dúvidas. Item completamente equivocado. Vamos fazer um próximo item. E aí você vai ver que no próximo item ele vai cobrar praticamente a mesma relação. Então o item 25. No item 25 ele disse assim. A oração radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. E o termo consenso. Então esses dois elementos aqui, ó. Radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. E no segundo momento, consenso. Beleza. Esses dois elementos presentes no seu texto, tá? Exercem a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem? Vamos ver se eles exercem a mesma função sintática. Lê o texto. No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do consenso, na ampliação do acesso à justiça. Olhe para o verbo e me responda. Nós já fizemos até textos muito parecidos com esses. O que é preciso? Radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Porque radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça é preciso. Você até identifica para mim como sujeito oracional. Por que sujeito oracional? Porque você percebe que radicalizar é verbo. Então é sujeito oracional, tá? Sujeito oracional. Anote o seu caderno daí, ficou feio, mas vamos anotar de novo, ó. Sujeito oracional. Porque radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça é preciso. O é tem um verbo de ligação e preciso predicativo do sujeito. Aí, beleza, tudo bem. Para que o item esteja adequado, é preciso que consenso também seja sujeito. Vamos ver? Para tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o judiciário. Bom, esse verbo haver em há consenso, não é o verbo haver no sentido de existir? É, professor, existe consenso. Então o sujeito dele é o quê? Inexistente. Não há o quê? Algo. Verbo é transitivo direto e consenso objeto direto. Portanto, o item está o quê, por favor? Errado. O item está equivocado e de forma nenhuma eles exercem a mesma função, são funções diferentes, pois você observou que no primeiro momento ele é sujeito e no segundo momento ele é um objeto direto. Vamos lá, questão 26. Ele disse, mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir ar, o verbo haver,
por existir. Não sei. Vamos ler o texto. No Brasil não há estudos. Professor, já matei a questão, professor. E tem errado, muito tranquilo. Porque você observa comigo o seguinte, no Brasil não há estudos. Se eu for usar o verbo existir, como é que ficará a construção? No Brasil não, professor, existem estudos. Porque, professor, ao substituir o verbo haver pelo verbo existir, percebemos então que estudos, que era, né? Estudos era, o objeto direto virou sujeito. E o verbo aqui é um verbo intransitivo. Aqui é objeto direto, estudos específicos, tudo bem. Aqui é objeto direto. Mas agora ele virou sujeito, portanto, item número 26. Item da FUB, prova 2015, prova recente. Aí você pega uma Câmara dos Deputados, 2014, recente também, e percebe que é a mesma questão. É a mesma questão. Meu aluno, vem cá, olha pra mim, por favor. Novamente, eu vou falar para você. É preciso fazer questões de prova. Você tem que treinar. E treinar em cima das últimas questões. Você vai fazer a prova da Secretaria de Educação. Então, você vai fazer... Não estou falando centenas, não. Não digo centenas. Você fará milhares de questões de provas. Milhares de questões de provas. E se depender de mim, você fará, sim, milhares de questões de provas. Tudo bem? Eu quero mesmo que você seja aprovado, que você esteja lá entre os primeiros. De olho na tela. Veja lá. A substituição da forma verbal haverá por existirá não prejudicaria nem o sentido, nem a coerção? Olha a diferença da pergunta. Aqui ele fala que não prejudicaria. Aqui na anterior ele falou o quê? Mantém. Mesma coisa, mantém. Vamos ver. Vamos ver se não prejudica ou se mantém, né? Que é a mesma coisa. Sem dúvida alguma, haverá outras ondas de calor. Posso colocar existirá? Professor? Mole, professor. Realmente... Foi uma questão para a Câmara dos Deputados. Observe lá, ó. Haverá outras ondas. Não, você dirá o que para mim? Sem dúvida alguma. Existirão outras ondas de calor. Porque você observa agora que o sujeito lá, ou melhor, aquilo que era objeto direto, outras ondas de calor, né? Tão forte, se quer objeto direto, vai virar o quê? Vai virar o seu sujeito. E sujeito no plural, verbo no plural. Simples assim. Sem dúvida alguma, existirão outras ondas de calor. Questão número 28. A 28 também é legal. Antes de fazer a 28, eu quero que você veja comigo uma questão aqui que eu vou colocar no seu caderno. Digamos assim, ó. Deve, tá? Deve haver penalidades. Deve haver penalidades mais duras, pode ser? Pode ser, professor. Beleza, deve haver penalidades mais duras. Cadê o verbo? Isso eu preciso de muita calma. O verbo está aqui, ó. Deve haver, que é uma locução verbal. Deve haver penalidades mais duras. Deve haver, que é a locução verbal. Aí, olha só. Quem que é o verbo principal dentro de uma locução? Dentro de uma locução, coloque sempre em mente o último verbo. Dentro da locução, independente de quantos verbos você tenha, o último verbo sempre será o verbo principal. Então, beleza. Aí, olhe para o verbo principal. O verbo principal, ele é o verbo haver. É, professor, o verbo haver. Esse verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer? De fato, né? O verbo haver está nesse sentido, deve existir. Beleza. Então, olha só. Quer dizer que esse cara é um verbo o quê? Ele é o verbo principal e ele é um verbo impessoal. O que ele faz? Ele passa, né? Se ele é um verbo pessoal, ele passa a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Ou seja, se o haver é impessoal, o auxiliar também será impessoal. Por isso que a locução verbal num todo fica no singular.
penalidades mais duras é até o seu objeto direto. Peraí, pessoal. Peraí. Dentro da locução verbal, o último verbo é o principal. Tudo bem, isso eu entendi. Aí o último verbo é impessoal, é o haver. É, pessoal, entendi. Então quer dizer que se o último verbo é impessoal, ele transfere a impessoalidade dele para o auxiliar. Isso. Mesma coisa, meu aluno, se ele fosse pessoal. Quer ver? Vamos alterar o haver pelo existir. Como é que vai ficar? Deve existir penalidades mais duras. Observe, meu querido aluno. Preste atenção, que isso é importante. Temos a locução verbal aqui, ó. Deve existir. Agora, você percebe que eu trabalho com o verbo existir, que ele é pessoal. O que é que deve existir? Penalidades mais duras, que é o seu sujeito. E é um sujeito que está no plural? É. Então o verbo no plural. Porque penalidades mais duras devem existir. Agora eu quero que você leia a questão 28 comigo. Nós não lemos ainda, mas vamos ler. Ele disse assim: na expressão há de haver, que é uma locução verbal, tá? Há de haver. Verifica-se o emprego impessoal do verbo haver na forma flexionada a. Então olha só, pergunta bem tranquila. Ele disse pra você, nessa expressão há de haver, eu consigo enxergar, verificar a impessoalidade do verbo haver no flexionado, no a? Vamos ler o texto. O melhor é afrouxar a rédea. O melhor é afrouxar a rédea apenas. E ela que vai andando até achar na entrada. Há de haver alguma. Há de haver. Eu vou mudar a cor aqui só pra não ficar muito bagunçado esse material. Há de haver, não é locução verbal? É. Qual é o verbo principal dessa locução, professor? Haver, que é o principal. Beleza. Há de haver alguma. Veja que esse haver é impessoal. Quer dizer que ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Observe até que alguma aqui, ó, é objeto direto. Então, olha só. A pergunta disse, a questão está certa, vamos marcar logo. Item certo. Então, eu quero que você olhe para mim, até mesmo para identificar melhor isso. Estamos tratando uma locução verbal. A locução verbal, olhando para a locução verbal. Dentro da locução verbal, eu sempre vou ter verbos auxiliares e o verbo principal. Ou o verbo auxiliar e o verbo principal. Tem que entender que dentro da locução verbal, sempre o último verbo é o verbo principal. Sempre. O último verbo é o verbo principal. Olhando para esse verbo principal, você percebeu que esse verbo principal, ele é um verbo auxiliar. Ou, perdão, ele é um verbo impessoal. Certo? Você percebeu que o verbo principal é impessoal. O que ele vai fazer? Se o verbo principal, olha só, principal é impessoal, ele vai transferir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Ou seja, o auxiliar também será impessoal. E se é impessoal, identificaremos na terceira pessoa do singular. Estamos conversados? Bom, nós finalizaremos o nosso bloco aqui e nos encontraremos em um próximo bloco para continuar o nosso estudo, né? Chegaremos lá no nosso quarto bloco, porque você sabe, é preciso, ó, arrancar a vaga desse governo, não é? Então, meu querido aluno, venha comigo, força, e vamos para o próximo bloco estudar a língua portuguesa. Até lá, fiquem todos com Deus e aquele abraço.